Como dizer isso em inglês? E isto, aquilo, aquele, aquela, esse, esta. Notem muita opção em português, mas em inglês são só 4 palavrinhas, muito fácil de aprender. E hoje, em poucos minutos, você vai saber como usar cada uma delas. Hey guys, how's it going? Aqui é o Lucas Gilbert, seja muito bem-vindo a mais uma aula, e uma aula mais que especial, mais uma aula do nosso curso online gratuito para iniciantes, você começar sua jornada rumo à fluência com o pé direito aqui no YouTube, então seja muito bem-vindo e hoje nós vamos falar de 4 palavrinhas muito importantes no inglês, que são as palavras this, that, these e those. Tá? Essas 4 palavras vão ser muito importantes na hora de você falar em inglês, porque elas são o que a gente chama de demonstrativos, tá? No português a gente chama de pronomes demonstrativos, mas dane-se a gramática, não vamos nos ater muito a isso, só para você entender que elas vão demonstrar. Porque quando a gente fala demonstrar, a coisa mais fácil de lembrar é apontar. Quando está demonstrando alguma coisa, você aponta para alguma coisa. E aí, dependendo da distância que você está apontando, para a quantidade de coisa que você está apontando, uma palavra é diferente. No português a gente tem, eu acho que são umas 15 variações. E no inglês é muito mais fácil. São só 4 palavras. E antes eu queria só explicar para vocês a parte de pronúncia. Vocês veem que tem um TH aqui no início, né? Isso pode confundir muita gente. Esse é um TH que a gente chama de TH sonoro ou TH vocalizado. Ele é o TH que a gente coloca a língua entre os dentes e a gente vibra a garganta, a gente vibra as cordas vocais. Então coloca a língua para fora e vibra. Faz Testa aí, pode parecer um idiota na frente do computador do celular, mas treina aí na sua casa, treina aí onde você estiver, coloca a língua para fora e tenta vibrar as cordas vocais. Depois vai this, these, that, those, beleza? Mais 2 detalhes de pronúncia. O primeiro detalhe é que esse I do this, ele não é um som de I propriamente dito, é um som de Então é this, não é this, é this. A gente não abre muito a boca. Já esse som aqui é um som largo, a gente faz um sorrisão assim, então é these, these. Sem o sorriso não sai. Aqui é a boca mais fechada, aqui é a boca mais aberta. E, segunda diferença, o terceiro detalhe, né, que é o último para dar para vocês, é que esse S aqui, do this, tem som de S mesmo. This, this. Esses S's aqui, ó, do these e do those, tem som de Z. E a gente não fala essa letra E no final. Então, termina com Z. These, those. Agora que vocês já sabem como pronunciar, vamos entender como a gente vai usar isso. E a gente vai usar aqui, ó. Tem 4 coisas que você precisa saber. Se está perto, se está longe, se é singular ou se é plural. Porque no português é um negócio muito complicado. Qual que é a diferença entre esse e este? Geralmente é o este com T, quem tá mais perto de quem tá falando, então é esta caneta roxa aqui, esta caneta, e o esse, ele tá mais perto de quem tá ouvindo, mas mesmo assim ele tá perto de quem tá falando também. É uma coisa que a distância do locutor, de quem tá ouvindo, isso faz diferença. Aqui na aula de português não vou entrar muito nesse mérito não. Não, eu não entendi, mas tô compreendendo. E nós temos o aquele, né? O aquele é o que está longe, aquele que a gente aponta lá no longe. Isso é importante também você entender. Então, este, esse e aquele. No português, no inglês, ele não vai existir esse tanto de variação. São só 4, só essas 4 palavras. E o negócio tem que saber se está perto, se está longe, se é singular ou se é plural. Então, é o seguinte. This. This significa esse. Vou até escrever aqui, vou pegar essa caneta preta aqui. Olha o tanto de significado que tem o this. Esse, este, essa, esta, isso e isto. Tudo isso significa this. Olha como é que o inglês ele facilita a sua vida. E quando você sabe que você vai usar o this? Você vai usar o this quando estiver perto, então azul, e quando for singular, então o roxinho. Então o this é perto, singular. Por exemplo, this is a marker. This is a marker. Isso é um canetão de quadro. Isso é uma caneta de quadro. A marker. This is a marker. This is a gray t-shirt. Isso é uma camisa cinza. Simplesmente assim. É um só e tá perto de mim. Um só e tá perto. Essa que é a forma que a gente usa a palavra this, tá? Muita gente traduz o it como isso.
tá? Como isso, isto, só que não. Lembra que a gente já falou naquela aula que a gente falou das pessoas em inglês, que o it nada mais é do que o ele ou o ela quando não é ser humano, porque objetos, esse tipo de coisa não tem gênero em inglês. Então, a cadeira, o carro, não importa, é tudo it, a não ser que seja ser humano ou bichinho de estimação, que é muito parte da família que a gente trata como ser humano. Então, a gente vai usar he, she, no resto a gente vai usar it. O isso, o isto é this, tá? Tem essa diferença. Isso aqui é diferente do it. Então, this. O próximo vai ser o these. O these é a mesma coisa, só que no plural. Então, é esse que está perto, só que é no plural. Perto e plural. Ou seja, se this is a marker, these are markers. Perto de mim, só que tem mais de uma. These are markers. E o que significa em português o these? É a mesma coisa aqui, só que no plural. Então é esses, estes, essas, estas. Até porque não existe issos e istos em português. Simplesmente não existe. Você fala assim, o que é isso? Se for singular, e o que é isso se for plural também. Não tem que é isso? Que isso não existe. No inglês tem a diferença. Tem what is this? Is, porque é singular. E what are these? What are these? O que são istos? Sei lá. E aí o are porque está no plural. Então, what is this? What are these? Tem essa diferença no inglês. Agora ficou fácil de descobrir os outros dois, né? O that e o those. O that é a mesma lógica do these, do this, em relação à quantidade, mas em vez de estar perto, está longe. Então, nós temos aqui, olha o tanto de caneta na minha mão, tá até difícil de controlar. Em vez de ser perto, é longe, só que é singular, beleza? Em vez de ser perto, é longe e continua sendo singular. Por exemplo, this is a marker, só que se esse marker tá lá longeão, e eu vou apontar e eu vou falar assim, oh, that is a marker. That is a marker. Aquilo é um canetão de quadro. That is a marker, porque ele está longe de mim, mas é um só. Então, that is a marker. Qual que seria a tradução? Seria aquilo, aquela ou aquele. Vamos escrever aqui, ó. E para terminar, nós temos o those. E nesse momento, você provavelmente já sabe o que significa o those. Por isso, você que está gostando dessa aula, você vai se inscrever no canal, não é? Não é mesmo? Você caiu de paraquedas aqui, tá vendo essa aula super completa e não vai se inscrever? Se inscreve aí e ativa o sininho para você também ser lembrado das outras aulas e dá o joinha, porque eu sei que você gostou. Ah, e só lembrando, eu tenho um método que inclusive foi premiado, que ensina inglês para adultos. É um método que ensina inglês para adultos, inclusive para eles aprenderem mais rápido do que as crianças. Um método focado em adultos diferentes das escolas tradicionais, que ensinam para adultos igual ensinam para crianças. E tem que ser de formas diferentes. E eu explico passo a passo desse método para você aprender e aplicar nos seus estudos num workshop gratuito, que é o workshop de inglês para adultos. Algumas poucas vezes por ano eu dou esse workshop. A próxima data vai estar no link aqui embaixo. Então você clica, vai estar lá a próxima data, você é meu convidado. Se inscreve lá, é gratuito e eu vou te avisar quando tiver a próxima edição. Quem sabe logo quando você está vendo esse vídeo, já vai ter mais uma edição para você complementar os seus estudos em inglês. Mas vem aqui para o those. Se aqui é perto e singular, aqui é perto e plural, aqui é longe e singular, o que sobrou? O que sobrou? Que significa que o those é longe e... Opa, até caiu aqui. Longe e plural. Longe e plural. Se aqui é perto e plural, aqui é longe e plural. Então, those é... Como é que seria a tradução? Seria aqueles ou aquelas, porque aquilos também não existe. Então, é aquelas ou aqueles. Então, por exemplo, this is a pen. That is a pen. Longe, lembra? Ignora que eu estou segurando ela, senão ela vai cair. Mas a página está lá longe. That is a pen. Se eu junto aqui, ó, no caso, em vez de ser pen, a gente pode falar marker, tem mais a ver, né? Marker é caneta de quadro, mais do que pen. Então, this is a marker, that is a marker. These are markers. These, sorrisão, termina com Z. These are markers, estão pertinho de mim. Se elas estão lá longe, eu vou apontar e falar assim, those are markers. Those are markers. Então, this, singular, perto. That, singular, longe. These, plural, perto. Those, plural, longe. I see you later.